Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Grande alegria ter você aqui mais uma vez e estamos num tempo importante da igreja, um tempo de espera, um tempo de aguardo, né? Você está vivendo aí o seu advento, tempo de vigília, tempo de oração também, de preparação e que se nós estamos nesse tempo de aguardo, de que há de vir o Salvador, quanto mais Nossa Senhora viveu isso, né? Se você parar e pensar, ela, grávida, ela viveu um advento de 9 meses, né? Um aguardar aquela promessa que foi feita pelo anjo. Ela esperou, né? Ela aguardou. Uma promessa foi feita à vida dela. E que grande alegria ela pôde dizer sim, se deixar realmente que esta palavra fizesse presente na vida dela. E veja, quando a palavra se faz presente na vida dela, não se faz apenas numa promessa vazia, como se fosse apenas uma lição teórica, mas não, acontece na prática. E nasce dela a própria palavra, né? Porque é dali que inicia a igreja, a partir desta pessoa que é formada em seu ventre, que é um menino que não é apenas um homem, é Deus conosco, é o Emmanuel, Deus conosco, que veio ao nosso mundo, né? E que grande alegria, porque ela pôde partilhar esta alegria com o seu esposo José, que a acompanha a partir daí, avisado por um anjo, e também pôde falar, quer dizer, ela nem chega a falar, ela apenas saúda sua prima Isabel, e sua prima Isabel, né, se levanta em grande júbilo e diz que até o filho que estava no ventre dela, que depois seria João Batista, né, chega a pular, cheio do Espírito Santo, e ela mesma pronuncia, né, que me dá a honra de receber a mãe do meu Senhor. Bom, elas são primas, né? Não estava ali nascendo o pai de Isabel, estava nascendo um primo, vamos dizer assim. Então, o que faz ela dizer assim, mãe do meu Senhor? É afirmar que ela está olhando para uma mulher que é a mãe do Senhor dela, que é o próprio Deus conosco. Essa é a presença de Deus na terra, que é assim que ele vai se manifestar através dessa mulher, como São Paulo disse, nascido de mulher, né? Nascido da mulher, a verdadeira mulher. E que no livro que eu venho indicar hoje, que é este aqui, né, A Vida da Virgem, que a versão que eu tenho é a da minha biblioteca católica. Vocês sabem que eu faço assinatura e é lógico que eu compro outros livros, mas esses livros mais clássicos assim acabei recebendo deles. Esse aqui eu não tinha outro, então né? Mas sei que você consegue edição, se você não assina, Leandro, então tem outras editoras que tem, só procura A Vida da Virgem nessas outras editoras. Acho que a Eclese tem A Vida da Virgem, do São Máximo Confessor. Ele é do século VII. Ela seria mais ou menos ela seria a primeira obra biográfica completa de Nossa Senhora. Ele põe toda a vida de Nossa Senhora ali. Ele menciona todas as partes principais, ele vai fazendo uma narração, ele procura pontos históricos, né? Então ele vai falar do nascimento, da infância, ele vai mencionar a anunciação, a natividade, quer dizer, o nascimento de Jesus. Ele coloca diversas situações, a apresentação no templo. E assim, ele não faz só uma menção bíblica, ele traz fatos históricos ocorridos, né? Alguns. Mas Leandro, isso não pode, será que isso realmente aconteceu? Então, algumas coisas podem ser discutidas, né? Mas eu sugiro que você leia, porque ele vai falar sobre a revelação, né, sobre a epifania, sobre a paixão, sobre a ressurreição. Então, quando ele fala do que aconteceu com Jesus, ele põe o que acontece com Maria. Ele vai traçando esse paralelo.
e ele vai tratar da dormição. Dormição, para quem não sabe, é porque assim, o que é morte? Quando a gente fala, a pessoa morreu, significa que muito provavelmente não tem mais batimento cardíaco, não tem mais nada cerebral, não está mais tendo pulsação, nada. Mas, consequentemente, ela morreu por quê? Porque neste momento houve uma separação do corpo e da alma. Um corpo sem alma é um cadáver. Então, dizer assim, Maria morreu, não fica bom porque o corpo não se separou da alma. E ela entra num estado de dormição. E aqui ele coloca que houve uma procissão e tudo mais, ele conta quem é que acompanhou a procissão, os apóstolos, a forma que o povo acompanhou, né, todo o sentimento vivido, então está todo narrado lá. Novamente voltando, tudo isso aqui, depois vai ter a Assunção, ele menciona a Assunção. Se você quiser aprender um pouquinho, eu tratei disso numa reflexão há uns meses atrás. Então você encontra aqui no canal a gente falando sobre a Assunção de Nossa Senhora. Eu explico essa questão da dormição, a questão da Assunção, o que é a Assunção, o que é a Ascensão. Vai lá que você vai ver, você vai gostar. Então todas essas partes aqui ele traz elementos importantes. Nossa, Leandro, mas a gente precisa ler, acreditar em tudo? Bom, aí vem agora algumas explicações. Mesmo ele sendo santo, ele pode estar sujeito a erro teológico. Mesmo ele usando um elemento histórico, válido e tal, mas ele pode se enganar. Né? Aqui ele está fazendo um esforço teológico, um esforço histórico. Vou dar um exemplo de onde, muito provavelmente, é quase dito e certo que ele errou, que ele se enganou, que é quando ele faz a narração sobre a pessoa de São José. Porque para São Máximo, São José era viúvo, tinha filhos, e aí ele casa com Maria. Nossa, Leandro, mas pode isso? E como é que vende um livro desse? Vende-se o livro, apresenta-se o livro, porque tem muitos detalhes importantes. Se você não tem conhecimento, né, do catecismo, das verdades de fé, quando você lê um livro assim, que a pessoa está fazendo um esforço, vamos dizer um esforço teológico nesse sentido, e aí ela dá a opinião dela. Às vezes o cara não está sendo herege, esse é o ponto. Às vezes o cara está fazendo um esforço e ele pode se enganar. Ele pode errar. Para ele ser um herege, ele precisa cometer um erro, né, de doutrina na qual ele atinge um dogma. Aí ele nega o dogma. Aqui ele não negou dogma. Ele entra numa discussão teológica, ele dá a opinião dele, ele não está correto, a igreja crê, hoje muito mais até, de que José teria uma idade próxima, não 15 anos, mas ele era um pouco mais velho, ele já era, né, um pouco mais maduro que Maria, e que ele não teve outro casamento nem filhos. Ele se casa virgem também e assume esta castidade junto com ela como uma entrega, como um voto. Né? Então, quando se fala assim, viveram um casamento josefino, é exatamente isso, que Maria e José escolheram uma vida de castidade, exatamente por entrega a Deus, por consagração. Né? Maria era consagrada a Deus, ele se consagra também e entregam isso. Então é uma vida diferente, é realmente uma escolha maior. Né? Então José torna-se tão especial, né, que ele fica logo abaixo. Na qualidade dos santos, né, de toda a santidade, ele fica logo abaixo de Maria. Então nisto a igreja crê. E você vê nessa explicação que eu dei uma sacralidade muito maior do que um homem sábio, mais velho e que dá sinal de fé. Não, ele não só deu sinal de fé, ele viveu essa fé integralmente. Então, por isto, neste ponto, há esse engano de São Máximo. Nossa, Leandro, mas pode-se ler? Pode-se ler o livro é ótimo. E por isso que eu estou indicando ele. Mas essa parte, você lê. Legal, ouve aqui, tá enganado, não tem problema nenhum. Mas isso não torna, né? Porque às vezes o pessoal lê um negocinho assim, o herege, calma, tenha paciência, porque não é bem assim. Mas a gente vai aprendendo. E com isso, você pode ler, meditar,
né, vai vendo como as profecias bíblicas foram acontecendo para a manifestação do Salvador, o Natal, e viver o seu Natal mais uma vez. Que bom, né? Bom, Natal a gente comemora o nascimento de Jesus, né? A gente não comemora aniversário de Jesus. Eu espero que você saiba disso, porque às vezes eu vejo até padre de muita boa vontade, lógico, não é? O cara tá na maldade, acho, né? De falar, vamos comemorar o aniversário de Jesus. Não, a gente está comemorando o nascimento. Nós não estamos comemorando 2022 anos de Jesus. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. O Natal você comemora o nascimento. Jesus está nascendo. Nossa, mas já faz... Não, mas não é para rememorar de um modo igual você comemora o seu aniversário. Quando você comemora o seu aniversário, você está comemorando mais um ano de vida. Não, o Jesus está comemorando que ele veio a nós. Esse é o maior milagre. Deus está conosco. Você comemora o Natal, o nascimento. Tá? Então não é o aniversário. Você quer cantar a música lá do, do Padre Marcelo, Chitãozinho Choró? Cante. Mas saiba que isto não é o Natal, tá bom? Natal é comemorar verdadeiramente, neste aguardo destas semanas do Advento, o nascimento de Jesus, tá bom? Que você tenha um Feliz Natal. Semana que vem tem um vídeo, tá? O último vídeo desta sequência, dessa série. E aí vai ter umas coisas bem interessantes, eu peço para que você assista, porque nós vamos falar um pouco de 2023, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde. Feliz Natal!